Yeah. Saudações, temos aqui equações diferenciais com variáveis separáveis, né? Dando continuidade à aula introdutória de equações diferenciais. Então, como o nome já sugere, equações diferenciais com variáveis separáveis. Nós aqui temos duas principais variáveis, x e y. Então, quando essas duas variáveis são separáveis, tanto a função dependente de x, assim como o próprio d de x, é possível separar, colocar de um lado d de x e f dependente de x, e por outro lado conseguimos separar f de y, a função dependente de y, só de y, e também o diferencial de y. Aí sim, podemos considerar essa equação diferencial com variáveis separáveis ou simplesmente equação diferenciável separável. Então temos aqui um exemplo, né? E vamos ver como é que isso é possível. Temos aqui, no primeiro membro, temos este termo aqui e temos este aqui, são dois aqui. Então aqui temos y, temos esta função aqui entre parênteses, que se forem a ver, simplesmente depende de x. E temos aqui d de y. Cá temos esta função aqui que é simplesmente definida de x e temos d de x. Vamos procurar separar. De um lado temos simplesmente f dependente de y e d de y. Por outro lado temos simplesmente f de x e d de x. Então, o primeiro passo é colocar este termo no primeiro membro. Ficaria aqui assim. E no segundo membro, passamos isso aqui para o segundo membro. Ficaria Euler elevado a x, d de x. Então, se formos a perceber, aqui tem esta função aqui, 4 mais Euler elevado a x, que é possível passar para o segundo membro e ficar aqui simplesmente y e d de y. Então, vamos fazer isso aqui. Podemos fazer aqui à frente. Então, ficará y d de y igual, do outro lado teremos Euler elevado a x. Isto aqui estava a multiplicar cá no primeiro membro, passa para o segundo membro, vai dividir. Ficamos com 4 mais Euler elevado a x, d de x. Como podem reparar aqui, tanto no primeiro membro assim como no segundo membro, temos funções dependentes simplesmente de uma variável, k, y, k, x. Então, como o nome sugeria, com variáveis separáveis, realmente aconteceu, realmente foi possível separar. E então, em que consiste resolver uma equação diferencial? Resolver uma equação diferencial consiste em integrar, às vezes em integrar, não integral, em integrar. Às vezes, o exercício, ao invés de dizer resolve a equação diferencial, diz integra a equação diferencial. Então, é a mesma coisa. Integrar uma equação diferencial é o mesmo que resolvê-la. Porque depois de chegarmos aqui, por exemplo, neste caso estamos a tratar de equações diferenciais com variáveis separáveis, o passo seguinte é integrar o primeiro membro, assim como o segundo. E é isso resolver. Integrar o primeiro membro, integrar o segundo, e assim já resolvemos. Mas tem que integrar. E outra coisa também, para lidar, começar a estudar equações diferenciais, é necessário que tenha um conhecimento sólido sobre integrais, obviamente. Então, melhor praticar também métodos de integração, etc, 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 que também abordamos aqui neste canal. Então, continuando, teríamos aqui integral de y, em ordem de y, teríamos y ao quadrado sobre 2, igual. Aqui teremos integral. Essa integral aqui podemos resolver introduzindo o denominador no diferencial. Ficaria diferencial de 4 mais Euler x. 4 mais Euler x. Vou colocar daqui de lado em forma de rascunho. Diferencial de 4 mais Euler x é igual, derivada de 4 dá 0. Derivada de Euler
dá o próprio Euler elevado a x. D de x. Então, Euler D de x é o que já tínhamos aqui. Então, se eu for a colocar esse denominador aqui no diferencial, não mudarei absolutamente nada. Porque isso aqui que temos aqui é o que tínhamos aqui. E é igual a isto aqui. Então, por que não colocar aqui se isso nos facilitará? Então, este aqui é o método de introdução no diferencial. Pegamos o denominador e introduzimos no diferencial, porque assim nos facilita. E também, resolvendo esse diferencial aqui, voltaremos a ter Euler elevado a x d de x. Continuando, aqui teremos y ao quadrado sobre 2 igual. Essa integral aqui é como se fosse integral, vou colocar aqui do lado, integral de d de u sobre u. Onde u aqui é 4 mais Euler elevado a x aqui também. Ou seja, o argumento do diferencial é exatamente igual ao denominador dessa integral aqui. Então, é como se fosse d de u sobre u. E usando a tabela de integração, teremos o quê? Logaritmo natural desse u aí. Neste caso, o u é 4 mais Euler elevado a x. É módulo. Mas C, a constante de integração. Então aqui já resolvemos. Mas temos que, né, organizar a solução. Que seria, como aqui não temos como isolar o y, ou podemos até isolar, podemos também não isolar. Tem duas formas de apresentar a solução. A primeira forma de apresentar a solução seria isolar o y. Então, isolando o y aqui, teríamos y igual a 2 vezes ln de 4 mais Euler. X passei 2 para lá, foi multiplicar mais 2 vezes c. E o quadrado passa a ser raiz quadrada. Essa aqui é a solução geral. Né? Solução geral. Solução geral. Então, esta aqui é a solução geral. Outra forma de apresentar a solução seria, ao invés de isolarmos aqui o y, podemos isolar o c, a constante de integração. Então, ficaríamos com y ao quadrado sobre 2 menos ln de 4 mais Euler elevado a x. Então, esta aqui chama-se geralmente de integral geral. Essa aqui é a integral geral, essa aqui é a solução geral. Aqui é a integral geral porque essa constante aqui é exatamente uma constante aleatória, em que só precisamos de ter as condições iniciais para podermos descobrir qual é o valor dela. Só isso. Precisamos de ter o x0, o y0, que são as nossas condições iniciais para substituirmos aqui e vamos descobrir qual é o valor de c. Então, ou apresentar assim, ou apresentar assim a solução. Dependendo do caso, há casos que é mais fácil assim, há casos que é mais fácil apresentar assim. Então, podemos ir para o nosso segundo exemplo do dia, segundo e último exemplo do dia. Esta equação aqui diferencial, também vamos resolver com os mesmos princípios. Separar os termos, esse aqui vai para o segundo membro, esse aqui fica aqui no primeiro. 4 mais y, d de x igual a menos y raiz de 1 mais x ao quadrado, d de y. Aqui eu vou mudar o primeiro membro e o segundo, porque eu prefiro que o d de y esteja no primeiro membro. Então aqui vai ficar menos aqui raiz de 1 mais x ao quadrado, d de y, e o d de x vai para o segundo membro. Então, chegado aqui, é só passar tudo que tem x aqui para o segundo membro, tudo que tem y para o primeiro membro. Assim, isto ficaria... O menos também podemos passar para o segundo membro. Ficará aqui simplesmente y sobre raiz quadrada de 4 mais y ao quadrado, d de y, igual, como passamos menos para cá, ficará menos x sobre raiz de 1
mais x ao quadrado d de x. Como é que resolvemos a equação? Diferencial integrando. Então, chegado aqui é só integrar ambos membros. Integrar o primeiro membro, integrar o segundo membro. Então, vamos integrar. Para resolver essa integral aqui, vamos usar também o princípio, o método de introdução no diferencial. Como podemos ver aqui, o diferencial do denominador, aliás, do radicando do denominador, que é 4 mais y ao quadrado, vai nos trazer aqui um y. Vamos lá ver como é que isso será possível. Colocando esse argumento aqui no diferencial, ficará 4 mais y ao quadrado. Derivando isso aqui dá 2y. Y já temos aqui, mas esse 2 que vai surgir daqui não temos, então vamos corrigir colocando aqui 1 sobre 2, para corrigir o possível 2 que surgiria daqui. E o denominador mantém, podemos colocar ali como 4 mais y ao quadrado, tudo elevado a 1 sobre 2, que é raiz quadrada. Igual, como podem ver, essas integrais são iguais, excluindo aqui o menos. Então, o mesmo princípio que aplicamos aqui, vamos aplicar aqui também. Ficará a integral diferencial de 1 mais x ao quadrado. E vamos corrigir o possível 2 que ia surgir daqui, colocando 1 sobre 2 aqui, sobre o denominador, que é 1 mais x ao quadrado, elevado a 1 sobre 2. Continuando, aqui teremos 1 sobre 2 integral. Passamos o denominador para o numerador e o sinal do seu expoente muda. Era positivo, passa a ser negativo. O mesmo faremos no segundo membro. E se forem a ver aqui, eu acho que podemos simplificar 1 sobre 2 e 1 sobre 2 aqui, né? Então ficará simplesmente assim, igual a menos integral de 1 mais x ao quadrado elevado a menos 1 sobre 2, diferencial de 1 mais x ao quadrado. Prontos. Agora já podemos integrar. Se forem a ver essa integral aqui, vou escrever mais ou menos daqui, é uma semelhança integral de u elevado a n d de u. Onde n é uma constante, é um número aqui, como pode ver, temos menos 1 sobre 2, é o n, e u é uma função que está aqui, que é igual ao d de u, que é igual ao d de u. Então, integramos como se fosse um polinômio. Só acrescentamos o expoente, unidade e também no denominador. Acabou. Isso que vamos fazer aqui. 4 mais y ao quadrado, menos 1 sobre 2 mais 1, fica 1 sobre 2. Aqui também 1 sobre 2, igual a menos, este menos não podemos esquecer. Também aqui fica 1 mais x ao quadrado, adicionamos 1 ao expoente, fica 1 sobre 2, sobre 1 sobre 2, mais c. E há uma coisa também que eu gostaria de mostrar aqui. Esse mais c aqui, nós podemos colocar aqui C1, porque é uma constante aleatória e desconhecida. Posso colocar aqui C1. Onde perceber porque eu coloquei aqui C1. Vamos avançar. Vamos fazer o MMC aqui, para simplificar o denominador. Aqui temos que multiplicar com 1 sobre 2, aqui 1, aqui 1. Então, ficaria, aqui é raiz de 4 mais y ao quadrado igual a menos raiz de 1 mais x ao quadrado, mais 1 sobre 2 C1. Não é isso? Fazendo o MMC. Agora, vem o golpe. Isto aqui, podemos dizer que é C. C é uma letra que representa uma constante qualquer. Podia ser A, podia ser K, mas prefiro C porque é uma letra mais, assim, conveniente, né? C de constante. Então, subentende-se que o C mesmo significa constante. Então, ficaria aqui, passando isto aqui para o primeiro membro, teríamos raiz de 4 mais y ao quadrado, mais raiz de 1 mais x ao quadrado.
igual a C. Então aqui representamos na forma de integral geral. Esta é a solução geral, na forma de integral geral. Então, por hoje é tudo quanto a este tipo de equação diferencial. E obrigado.